Meia fase. Sabe quando dá aquele dia de chuva e de repente sua lâmpada começa a ficar fraquinha e logo alguém já fala que isso é meia fase? Será que isso realmente existe? Será que essa tal de meia fase realmente é real? Ou será que de repente a fase se tornou um neutro? Nesse vídeo eu vou explicar direitinho o que é essa tal de meia fase e como é que isso funciona. Vamos aqui nessa demonstração onde eu tenho desse lado aqui o primário do meu transformador, ok? Então eu tenho lá as bobinas, o grupo A, grupo B e grupo C, sendo alimentados pela fase R, S e T. Aqui na sequência eu tenho o secundário do meu transformador, aquele que vai sofrer o campo magnético desse primário e ele vai gerar uma tensão aqui no secundário. Então, por exemplo, bobina A vai interferir na bobina A, bobina C vai interferir na bobina C e bobina B na bobina B. Todos sem contato, apenas o campo magnético, né? Aproximação, uma interferência eletromagnética, ok? Então aqui no meu primário, se eu tenho entre fase e fase uma tensão de 220 volts, né? Aqui eu também vou ter uma tensão de 220 volts, ok? Como o meu primário está fechado em delta, ou seja, em triângulo, eu não tenho aqui o neutro nesse circuito do primário. Apenas aqui no secundário, né? A gente sabe que você vai ter aqui o centro aterrado, onde será que o meu ponto neutro aterrado. Então no secundário eu tenho, no primário não. Porém, digamos que de repente aqui eu perdi uma fase, minha fase R aqui caiu, eu não tenho mais a alimentação da minha fase R. Então automaticamente esse meu 220 aqui não existe mais. Vamos continuar tendo a minha bobina B interferindo na minha bobina B, minha bobina A interferindo na minha bobina A e minha bobina C interferindo na minha bobina C. Porém, agora eu tenho tensões diferentes, ou seja, minha bobina B, se eu pegar aqui entre esse ponto e esse ponto aqui, eu continuo tendo os 220 volts. Porém, se eu pegar agora aqui, ó, minha bobina A, ou seja, desse ponto aqui até esse ponto aqui, eu não tenho mais 220 volts. Porque a minha fase R aqui saiu, eu não tenho mais aqui a aplicação agora da minha fase R, ok? Que estava ligada aqui. Na minha bobina C, se a gente for olhar a mesma coisa, entre esse ponto e esse ponto aqui, eu não tenho mais 220 volts, porque ela também estava trabalhando entre a minha fase T e a minha fase R. Eu também não tenho mais 220 volts. Na verdade, se nós formos agora abrir esse circuito, então eu vou desenhar aqui embaixo como é que estaria, né? Eu teria aqui hoje a minha fase S, atuando aqui a minha bobina A, ela está conectada, que por sua vez está ligada à minha bobina C, ok? Que está ligada na fase T. Ou seja, se eu pegar aqui entre a minha fase S e minha fase T, eu vou ter lá os 220 volts, porque é a tensão de alimentação que eu tenho. Porém, agora com duas bobinas em série. Então podemos dizer que elas dividiram a tensão. Claro que tem mais um monte de cálculo para fazer, de impedância, reatância, um monte de coisa que se agrega, né? Não seria perfeita essa divisão, mas para poder simplificar aqui, vamos utilizar esse exemplo de meio, ok? Então, ou seja, aqui na bobina A eu teria a tensão nominal, que seria 220 volts, dividido por 2. E aqui eu teria, na minha bobina C, a tensão nominal dividida também por 2. Ou seja, eu teria 110 volts em cada bobina. Então agora eu sei que se eu pegar aqui, ó, nesse meu ponto central que for medir, onde é zero, né, onde ele é aterrado aqui. Digamos que esse transformador fosse de 220 para sair 380. Ou seja, eu sei que entre fase e fase eu teria que medir 380. Ou seja, se eu pegasse aqui e aqui, eu deveria ter uma tensão de 380 volts, ok? E se eu pegasse entre a fase e o terra aqui, né, o ponto central que é o neutro, ok? Eu teria, né, 380 dividido pela raiz de 3, 220 volts. Porém, agora essa minha fase aqui A e essa minha fase C, elas estão com metade da tensão. Então, olha só, na verdade, o que eu vou ter? Se eu medir, né, então, entre aqui e aqui, aonde eu teria 220 volts agora, eu vou ter 110 volts. E aqui entre fase e fase, que eu teria os 380 volts, eu teria uma tensão que eu não conseguiria mais dividir exatamente pela raiz de 3, porque aqui eu já tenho 110 volts eu teria entre essa e aqui eu teria 220 volts. Ou seja, se eu fosse pegar entre esse ponto e esse ponto, eu teria 110 volts, e entre esse ponto e esse ponto aqui, eu teria 220 volts, ou seja, eu não vou ter mais agora aquela tensão de 380 dividido pela raiz de 3, eu teria uma tensão completamente diferente agora aqui se eu fosse pegar entre fase e fase. Ou seja, se eu ligasse agora aqui, pegasse aqui onde é o meu neutro, ok? E ligasse aqui um outro equipamento aqui na fase, vamos dizer que eu liguei aqui uma lâmpada aqui, ok? Pronto. E ela deveria estar com 220 volts. Nesse momento agora, ela não vai estar com 220 volts, ela vai estar com 110 volts. Ou seja,
a gente sabe que vai dar aquela enfraquecidinha na lâmpada, vai ficar fraquinha trabalhando até que a tensão volte ao normal. Deu para entender de forma bem simples o que é essa meia fase, que ela realmente existe e por quê e como é que ela funciona? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, foi um vídeo bem curtinho, bem rápido, autoexplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like, deixa seu comentário, o que você gostaria de ver, se ficou alguma dúvida aqui e aguardo você até o próximo vídeo.